Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo. Então, povo, como o título está dizendo, né? O vídeo de hoje eu vou explicar como que nós fazemos o cálculo para precificar a nossa peça, seja ela de artesanato ou mesmo uma roupa, né? Para não termos frustrações lá na frente. É complexo realmente você fazer todos esses passos, principalmente se você é iniciante. E você tá fazendo tudo sozinho, né? E, inclusive, esse exemplo que eu estou passando aqui para vocês é de uma pessoa que trabalha sozinha, como eu aqui, né? Um ateliê, só você SA, né? Você é limitado, você é companhia limitada. E, às vezes, você tem prejuízo, você não sente que tá tendo lucro, né? E é muito importante você fazer cálculos certinho, né? Do custo, tanto do material quanto da sua mão de obra, que sim, você precisa colocar lá o preço da sua mão de obra, valores variáveis, coisas que eu vou dar aqui exemplo para vocês, que precisa estar lá incluído no preço, e, enfim, o seu próprio lucro, né? Mas aí você vai observar o que está acontecendo à sua volta. Então, é isso que eu vou falar hoje para vocês. O primeiro passo para você precificar sua peça é o mais importante de tudo, é o seu start, tá? Saiba o que o seu concorrente está fazendo, tanto em relação ao cliente, forma de entrega, pagamento e, né, o valor da peça mesmo. Tem que ser uma peça que esteja no seu segmento. Então, se você está fazendo artesanato num nicho de utilidade para o lar, por exemplo, né? Ah, eu faço pano de prato, faço avental, né? Coisas para casa mesmo. Então, você vai olhar o que o seu concorrente está fazendo exatamente, né? Ou parecido com as peças que você está fazendo, o mesmo material, né? E vai analisar. Aí no caso das roupas, né? Eu tô numa área, num segmento de moda praia. Aí você vai olhar. Eu tô numa área, por exemplo, que são coisas que eu gosto de usar, né? Por exemplo, moda geek, coisa de nerds, né? De rock. Você vai olhar as lojas que estão vendendo produtos parecidos com esse e vai ver os preços, como que o seu concorrente trata o cliente, etc. Por que isso é importante? Porque lá na frente é que você vai determinar se você vai vender a peça, né, a sua peça de artesanato ou a sua roupa no custo, porque sim, às vezes é necessário você não ter lucro nenhum, mas você aparecer, né, para o mercado, para as pessoas conhecerem o seu produto, entenderem que você existe. Às vezes é necessário você fazer isso, tá? Grandes marcas já fizeram isso. Vender a preço de custo. E por quê? Porque pode acontecer de você vender muito caro e não vender nada. Ou pode acontecer de você ficar com medo de não vender nada, abaixar demais o preço e ter prejuízo. E é isso que vocês não querem, né? Então, primeira coisa, o start. Antes de fazer qualquer coisa, pesquisa de mercado, tá, gente? Aí agora, o preço de custo de materiais. Eu coloquei aqui como exemplo, eu aproveitei um vídeo do tutorial que eu fiz dessa necessaire aqui, ó, que tem vídeo no canal passo a passo, tá, gente? Pra quem é iniciante, é um vídeo grande, mas ele é importante por causa disso. Eu fiz um vídeo passo a passo. É uma peça fácil, pequenininha, né? Que usou pouquíssimo material, que eu vou mostrar aqui pra vocês, né? E eu aproveitei o dia que eu gravei esse vídeo, né? Nossa, tá ficando escuro aqui o vídeo. Eu aproveitei o vídeo quando eu gravei pra fazer justamente o cálculo do tecido, que eu usei esse tecido aqui, né? Eu comprei esse tecido na Caçula, que é uma loja de departamentos aqui do Rio. Eu não sei se tem Caçula em outros lugares, eu desconheço. Mas aqui no Rio é uma das maiores, né? Para artesanato e costura e etc. Esse metro, né? Foi R$29 e eu aproveitei para gravar, tá? Então, eu vou botar esse vídeo aqui primeiro, explicando, né, como é que faz esse cálculo. Eu tô até ainda aqui com o molde, com as anotações que eu fiz. E depois eu vou retornar para fazer o cálculo de outros materiais. Que na verdade isso aqui não gastou quase nada, tá? Tirando esse chaveirinho que eu já tinha, a única coisa que eu usei nessa necessaire, nesse estojinho, foi tecido de tricoline e o zíper e a linha, tá? Então, os outros materiais eu vou falar aqui depois. Eu vou primeiro passar esse vídeo. Vou aproveitar aqui que eu tô com esse molde na mão, com esse encaixe aqui na mão, né? E riscando, para tirar a dúvida de como que você vai precificar, né? Tirar o preço da peça com o custo do material que você tá usando. Vocês vão pegar essa parte aqui
que é a medida que eu vou precisar para fazer o artesanato, que é só isso aqui, é só esse molde. Esse retângulo, ele tem, deixa eu ver aqui, ele tem 21 de altura e 30 de largura, né? Esse metro aqui que eu comprei, eu me lembro, ele foi R$29 o metro, tá? Ele foi R$29 o metro e geralmente os tecidos que eu compro na Caçula tem 1,40 de largura. Eu posso até dar uma conferida aqui agora. É 1,50, 1,50. 1,50 de centímetros de largura, tá? Como aqui eu tô usando no fio reto, eu vou cortar ele assim. Eu tô encaixando ele assim, mas eu posso encaixar ele também de uma outra maneira. Eu posso encaixar ele assim também, assim. Óbvio que ele não vai ficar no fio reto, ele vai ficar assim ou enviesado, né? Esse aqui é um encaixe livre. Eu tô fazendo assim, porque eu gosto de fazer assim, é uma forma padrão de cortar tecido, tá? Mas nesse caso, o artesanato não tem tanta necessidade, então eu posso encaixar ele de qualquer forma. Nesse caso, então, eu posso pegar, já que é 1,50 de largura para 1 metro, eu comprei foi 1 metro. Aí eu transformo 1 metro em centímetro, 1 metro equivale a 100 centímetros, né? 100 centímetros, e vou dividir, aqui no caso a altura, né? 21 centímetros. Vai dar... Assim, gente, eu preciso de calculadora. Vai dar 4,7. Como não existe uma peça e meia, eu vou arredondar para baixo. Então, com 1 metro, essa peça aqui que eu vou fazer, eu consigo fazer 4 peças. Na altura, que é como eu encaixei aqui, tá? Na auréola, no fio reto. Agora, se eu for encaixar na largura, no caso aqui, esse tecido ele tem 1,50 m de largura, eu vou pegar, vou transformar, né? 150 e vou dividir por 30, que é a largura, né? 30. Dá um pouquinho mais, dá 5 peças. Aí eu vou pegar esse valor aqui, 5 vezes 4, vou dividir, perdão. Vai dar 20 peças no total. Se eu for tentar fazer um encaixe assim, né? Um na largura, outro na altura, vai dar 20. O valor do metro, né, que eu peço é R$29. Então, eu vou pegar 29, que é o preço do metro, e vou dividir por esse valor que eu descobri, que eu consigo encaixar 20 peças nesse tecido, dividido por 20. R$1,45 por peça, tá? O custo, tá, gente? O custo desse tecido aqui. Que aí você inclui no valor. Aí, nesse caso, vai incluir também a mão de obra, tá? Pipipopó. Bom, aí agora os outros materiais, né? Como eu falei, eu gastei zíper. Inclusive, no vídeo, eu mostrei que eu usei um zíper maior até do que eu precisava, porque eu não tinha zíper preto desse tamanho, que eu comportasse na peça. Então, eu usei o que eu tinha aqui em casa mesmo, que eu comprei bastante. E foi na Caçula também. Na Caçula eles vendem molhos, né? Então eu comprei um molho de zíper comum preto. Eles tinha 10 unidades e foi... Quando eu comprei, né? Foi R$5,99, tá? 10 unidades. Então, para você descobrir o custo, é simples. Como eu usei um único zíper, você vai pegar R$5,99 e vai dividir por 10, né? Eu vou até arredondar, vou botar R$6, né? Porque ninguém dá R$5,99, a não ser que você passe um Pix, né? R$6 dividido por 10. Dá 6 centavos, tá? 6 centavos por peça. Então, vocês anotem aí. Zíper, 6 centavos por peça. Aí lá no vídeo eu coloquei o valor do custo do tecido, deu R$1,45, né? Então, tecido, né? Tricoline. Deu R$1,45.
zíper deu 6 centavos, certo? E agora tem um outro custo que deve ser incluído aqui no material, que são os custos variáveis. O que significa isso? São coisas que você precisa usar, você tem que estar sempre fazendo essa manutenção, fazendo essa ação, mas ela não é toda hora. Ou seja, você não vai toda hora que você fazer um estojo desse, levar sua máquina num técnico. Você não vai, toda vez que fazer um estojinho desse, comprar um óleo Singer, comprar uma agulha, ou, no caso, né, a caçula que foi o centro de Niterói. Pegar um ônibus e de volta gastar, sei lá, 10 reais pra ir lá na caçula. Não, isso é de vez em quando. Mas você precisa colocar esses preços no custo de material. É super importante. E no caso da máquina de costura, né, você não vai precisar trocar ela sempre. Porque máquina de costura, não sei se vocês podem ver, eu tenho uma máquina de costura que ela deve ter passado na mão de várias costureiras, né? Que é a Singer 15C. Uma máquina de costura bem conservada, ela dura a vida inteira. É diferente de uma câmera fotográfica, por exemplo, que tem a questão dos cliques, né? E conforme você vai usando, ela vai desgastando. É a mesma coisa do carro, né? A máquina de costura, não. Mas ela precisa de manutenção. Esses custos precisam estar incluídos. Mas não é ele cheio inteiro, tá? Então, eu sempre gosto de pôr 6%, somar, né? 6% a 10% do valor do custo do material, tá? Nesse exemplo aqui eu coloquei 6%. Então, como que eu vou descobrir o valor cheio mesmo do custo de material? Eu vou somar o valor do tricoline, o valor do zíper, o valor do custo variável que eu coloquei aqui 6% e o valor da linha, né? Da linha. Eu vou fazer aqui um exemplo em relação à linha, que é o mais comum, tá? Eu tenho uma linha aqui, um cone de linha na verdade, que é o mais comum que tem por aí. Óbvio que tem cones maiores do que esse, mas é o que geralmente a gente compra por aí, né? Na Caçula também vende. Eu tô até com o site aqui da Caçula que eu fui pesquisar preço. E esse cone aqui, o mais barato da linha Bom Fio, tá? De 100% poliéster, tá R$5, R$4,99, tá? É bem complicadinho fazer custo em relação à linha, porque a linha tem o lance dos fatores. O que significa o fator da linha, né? É o quanto que a sua linha gasta por segundo na máquina de costura. E depende muito da máquina de costura, né? Que você utiliza, né? E realmente se você for reparar, né? Se você usa o seu zigue-zague, você usa bastante linha, né? E a overlock também, né? Gasta bastante fio, linha. Então tem essas variações. Eu não posso dar um valor, eu não posso dar uma explicação assim longa, extensa a respeito de linha, porque senão o vídeo vai ficar maior do que ele já vai ficar, tá? Então eu dei um valor aqui padrão, né? Uma quantidade padrão que um cone de linha desse aqui faz, tá? Pode botar para mais, para menos, dependendo do tipo de costura que você vai fazer, né? Eu dei o exemplo aqui, por exemplo, de um zigue-zague, fazer bordado e outras coisas mais que gasta mais linha. Mas, no geral, tá? E eu botei bem lá pra cima mesmo. Um cone de linha dá pra fazer 100 peças, tá? Às vezes até mais, depende muito, tá? Mas eu coloquei aqui uma média de 100 peças. Então, pra descobrir o custo da linha, eu coloquei aqui o valor, né, de R$5. R$5 dividido por 100 peças. Deu 5 centavos. Vou anotar aqui. 5 centavos custo da linha por peça. Então, por peça, eu gasto R$1,45 de tricoline, 6 centavos de zíper, 5 centavos de linha, mais os 6% que sempre eu gosto de incluir aqui nos custos variáveis, tá? Que tem em relação a preço de passagem que você vai, né, na rua, Paris, pororó. Aí eu vou pegar todos esses valores aqui e vou somar. Vai dar R$2,22. R$2,22. Então, resumindo aqui pra vocês, anotem aí, eu vou colocar aqui na tela, tipo que uma fórmula, tá? Aí vocês anotem quando vocês precisarem, né?
Custo de material. Vocês primeiro vão descobrir o custo da lista de material que vocês precisam. No caso do meu aqui, eu usei tecido, zíper e linha. Somei. E peguei mais 6% de custo variável. Aí deu o valor que eu preciso descobrir do custo de materiais, tá? Aí a gente vai guardar esse valor aqui que a gente descobriu e vamos pro custo da mão de obra. Aí, em relação ao custo da mão de obra, ela vai variar muito, porque quem vai determinar, no caso de você que é uma artesã, uma microempreendedora, né? Um microempreendedor, você que vai determinar as horas de trabalho que você vai fazer, tá? Aqui o exemplo que eu dei são 120 horas de trabalho, de jornada de trabalho por mês, tá? Que aí ela é diluída por 6 horas diárias, 5 dias na semana, né? 5 dias de segunda a sexta. Mas você pode alterar, se você gosta de trabalhar 4 horas por dia e 7 dias por semana, aí você coloca, eu gosto de trabalhar 8 horas, né? Aí você vai alterando conforme você quer, tá? Porque o que interessa aqui, na verdade, é descobrir o preço de 1 hora de trabalho seu. Aí como é que a gente vai descobrir isso? No caso aqui, eu peguei 120 horas mensais, tá? Então, para você descobrir as suas horas mensais, você vai determinar, né? Como eu disse. Eu quero trabalhar 8 horas diárias. Eu quero trabalhar 6 horas diárias. Eu quero trabalhar, sei lá, né? Mais 2 horas diárias, não sei, né? Depende muito da pessoa. Você vai pegar o valor diário e vai multiplicar pelos dias do mês, né? Geralmente um mês tem 30 a 31 dias, né? E aí você vai descobrir o total, né? As horas totais. No meu caso aqui deu 120 horas mensais, tá? E mais uma outra coisa que você tem que determinar é o valor mesmo, tá? Que você vai receber de salário por mês. Então, eu quero receber R$2.000 por mês, eu quero receber R$3.000 por mês. Você é que vai determinar esse valor, tá? Eu dei um exemplo aqui do salário mínimo, porque essa é uma coisa muito pessoal, até em relação mesmo às horas de trabalho. Então, eu dei um exemplo do salário mínimo para exemplificar, tá? O salário mínimo agora, vigente, que entrou em dia 1º de maio, é de R$1.320. Deixa eu respirar aqui. Que eu tô gravando esse vídeo agora, né? Estamos em 2023. Então, o salário vigente mínimo é R$1.320. E esse foi o exemplo que eu coloquei aqui, tá? Para exemplificar para vocês. Então, pra gente calcular, a gente vai pegar essas horas mensais que a gente descobriu, que eu coloquei 120 horas, né? E vamos pegar aqui o salário mínimo vigente de 2023, R$1.320. Vou pegar R$1.320 e vou dividir por 120, que são as horas mensais, tá? E aí vai dar o valor de R$11 por hora. Show, gente? Então, já descobri quanto que vai ser a minha mão de obra por hora. Lembrando que 1 hora é igual a 60 minutos. Por que eu gosto de lembrar isso às pessoas, que algumas pessoas esquecem? E porque uma outra coisa muito importante que você precisa fazer é sempre fazer uma peça piloto da peça que você vai vender e cronometrar o tempo que você está costurando aquela peça. Então, né, peguei aqui meu estojinho necessaire, sentei na máquina de costura, comecei a costurar. Você cronometra, né? Tem celular que tem cronômetro, marca lá quanto tempo que você gasta fazendo aquela peça. Parei, fechei a peça, limpei. Aí você vai saber quantos minutos que você faz, né, a peça. Aí, descobrindo esses minutos que você faz a peça, você vai conseguir saber, né, quanto que é a sua mão de obra por peça. No caso aqui, dessa peça que eu fiz, eu marquei aqui 45 minutos, então demorou 45 minutos. Aí vamos supor que uma peça que você faça demora 30 minutos, baseado nesse preço que eu dei aqui do valor do salário mínimo, né? Demorou 30 minutos, então o
o preço da sua hora de trabalho pelaquela peça vai dar R$5,50, né? Ah, demora 20 minutos para fazer essa peça, vai dar 50 centavos, né? No caso aqui, demorou 45 minutos, tá? O preço por peça da minha mão de obra vai dar R$8,25 por peça. E como que eu descobri esse valor? Eu peguei R$11, multipliquei por 45, que é a quantidade de tempo que eu demoro para fazer a peça, e dividi por 60 minutos, que é igual a 1 hora, tá? Aí deu esse valor de 8,25. Agora que a gente já tem esses valores, 8,25, né? Vou colocar aqui, para não me perder aqui nos números. 8,25 a minha mão de obra por peça, né? E aquele valor lá de trás que eu descobri de 2,22 do custo de material vai dar aí 10,44. Esse é o preço do custo da peça, tá? Então aqui eu não incluí, inclusive, valores, por exemplo, de luz, valores, por exemplo, de internet, que às vezes você precisa se comunicar com o cliente, etc, né? Talvez o valor de lanche, de almoço, né, gente? Você precisa almoçar, você precisa comer. Então, não botei nada disso aqui, tá? É o preço seco mesmo, de custo, que inclui materiais, mão de obra, né? E aqueles custos variáveis que eu botei para vocês. Mas é importante vocês incluírem também esse valor de luz, dessas coisas que eu falei para vocês agora. E esses custos também eles são variáveis. Então vocês podem incluir aí de 6 a 10% também em cima desse valor. Aí vamos supor aqui que eu coloque mais 6%. Vai dar R$11,06, tá? Essa peça aqui. Tá? Por conta até, inclusive, desse tricolinho, que esse tricolinho é caro. Eu achei, né? Mas é esse aqui o valor, R$11,06, tá? Baseado nesse salário mínimo vigente agora, né? Pois muito que bem. Agora vem um outro passo, né? Do custo, que é a análise mesmo que eu tinha falado lá anteriormente em relação ao mercado, né? Você vai pegar esse valor aqui, a gente descobriu do preço seco, né? De R$11 não, R$10,44 e botamos mais uma margenzinha aqui de 6%. R$11,06. Então a primeira coisa que você vai analisar, se você vender a sua peça nesse valor ao preço de custo, que é R$11,06, e tiver aí muita encomenda, né? Arrebentar a boca do balão, vender tudo, e trabalhar certinho lá, 6 horas diárias, você vai receber e vai alcançar o seu objetivo de ganhar R$1.320, tá? Aí, a outra coisa, se você vender a peça, por exemplo, vou jogar aqui um lucro de 30%, eu acho que é até demais, mas é a base, né? Eu vou vender ela a R$14,38, tá? Tá aqui, R$14,38. Acima do preço de custo, com essa margem aí de 30%, né? E você aí tiver muita encomenda também, venda tudo. No final do mês você vai ter muito mais do que R$1.300, tá? Isso porque eu coloquei aqui um valor de 30% de lucro. Você pode diminuir por 15, por 10, por 5, por 2%. Vai aí do seu gosto, do que você achar mais interessante para você. Mas você vai receber mais do que R$1.300 se você vender tudo, tá? E aí, com menos peça vendida ou menos produzida, se você não conseguir vender tudo, ou se você não conseguir produzir tudo isso que você imaginava, você pode receber R$1.300 por mês. Você pode ou receber mais, ou receber o que você estimou, tá? Porque a peça está acima do custo. Agora, se você vender a peça, vamos supor, a R$10, né? 40, né? Cerca de 40 centavos abaixo do preço do custo,
Mesmo você trabalhando o mês inteiro, vendendo tudo, você conseguir vender, você não vai alcançar o objetivo de receber R$ 1.300, R$ 1.320 por mês, tá? Ou seja, você vai ter prejuízo. Por quê? Você te retirando, né? Você pegando aqui, vamos supor, R$ 10 e tirar a sua mão de obra e tudo mais, ainda não paga o seu custo. Então você vai ter prejuízo. Então você fazendo essas análises, você vai perceber quanto que você vai vender para mais ou para menos a sua peça. Por isso que é importante fazer pesquisa de mercado. Você precisa saber quanto que o seu concorrente está vendendo, né? E aí, dependendo da situação, né? Por exemplo, eu comprei esse tricoline bonitinho, de lhama aqui, só que o metro dele é R$ 29, né? Talvez eu tenha que usar um outro tipo de estampa, de um outro fornecedor, que seja mais barato, e que aí eu consiga alcançar um preço, né? Que eu possa competir com o mercado, né? Então todas essas... Entendeu? Por isso que é importante você fazer pesquisa de mercado. Uma outra situação que vocês precisam analisar, e é onde os artesãos e pessoas que estão vendendo roupas erram muito, tá? Que é o seguinte, eu vou dar aqui 3 exemplos de produtos. Então, tem aqui o produto A, que foi esse exemplo aqui que eu dei, né, da necessaire. Aí eu vou vender essa necessaire a R$14,38, que foi esse valor que eu coloquei aqui, R$14,38, beleza? Aí, o outro produto, eu vou vender, deixa eu ver aqui, a R$5, tá? A R$5 não, a R$15, R$15. E o outro produto, que é o produto C, eu vou vender a R$20, tá? Aí vocês vão me responder, é uma pergunta que eu vou fazer a vocês. Qual produto que vai me dar mais lucro? É o A, é o B ou é o C? Vocês responderam C, cuidado. Por quê? Eu vou explicar. Vou dilacerar a história aqui desses produtos. O A você já sabe quanto que custou. Material, mão de obra, né? E custos variáveis, que eu coloquei aqui a porcentagem. Mas os dos outros vocês não sabem, né? Uma coisa importante que pega muito em relação a essas questões de preço é o tempo da peça, né? O tempo que você produz a peça. Então, o produto A, a gente sabe que a gente gastou 45 minutos para fazer a peça. E tivemos aí um custo de material de... foi R$2,22, né? Agora, o B, o produto B, eu gastei de tempo para fazer a peça 60 minutos, né? E o custo do material foi R$3. Foi quase R$1 mais caro, né? E o produto C, eu gastei 80 minutos fazendo e o custo do material foi R$5. Olha só, né? Então, se vocês perceberem, o produto A é o que de longe vai me dar mais lucro. Porque o produto B, ele vai sair quase no custo, né? Que aí você vai secar tanto o custo do material quanto o tempo que você demorou para fabricar, vai sair quase no custo. E o C, ele vai me dar prejuízo, mesmo sendo mais caro, tá? Então, para vocês descobrirem qual produto que vai valer a pena ou não, é justamente fazendo essas análises. Você vai ver se o produto tá te gastando menos tempo de trabalho, material, né, para você poder fazer. E aí o produto que te dá menos tempo de trabalho, menos custo de matéria-prima, é o produto que você tem que investir mais para você vender, porque aí vai te dar mais lucro, tá? Então, e aí se você perceber que algum produto seu, ele tá saindo a mais do que o seu custo mesmo normal, né? Que você não vai sair no vermelho, você tem que avaliar, né? Como que eu falei. O tecido talvez eu tenha que mudar de fornecedor, né? Talvez eu tenha que mudar a marca da linha, a marca do zíper, né?
Ou talvez eu tenha que descobrir um outro lugar que não fique tão caro para eu poder me deslocar e etc e tal, tá? Então, todas essas informações são importantíssimas para vocês fazerem essas análises e, enfim, aí você vai ter mesmo realmente um preço verdadeiro, honesto sobre a peça que você está produzindo, né? E sim, competir com o mercado. Como eu falei, às vezes você precisa vender a preço de custo. E aí depois que você já tiver bastante cliente, as pessoas já conhecerem você, o seu trabalho, sabe que é de qualidade, aí você já pode jogar um lucrozinho e de grão em grão a galinha de papo. É assim que funciona, tá bom, gente? Eu tava editando um vídeo que vocês estão vendo, o próprio vídeo aqui, minha careta aqui. E aí eu descobri que o vídeo corrompeu, bem no final, na hora que eu tava me despedindo, né? Eu não vou regravar, né? Não vou regravar desde lá do início, sendo que as informações que eu precisava passar para vocês já foram passadas, né? Então eu tô aqui no computador, em frente ao editor, pra me despedir de vocês, passar algumas informações, né? Assim, eu fiz algumas fórmulas, né? Na hora que eu estava roteirizando esse vídeo, eu fiz as fórmulas dos cálculos para descobrir o custo, né? Das peças e tal. Então, eu vou deixar essas fórmulas, as mais importantes, né? Na comunidade, na aba da comunidade e também no meu blog. Aí eu vou deixar o link do meu blog na descrição. E logo em seguida que sair esse vídeo, vai estar lá disponível na aba da comunidade e essas fórmulas, tá? Para vocês anotarem, porque às vezes no vídeo passa rápido, né? E fica perdido, né, a informação. Espero vocês no próximo vídeo. Quem é novo no canal, sejam bem-vindos. Não deixem de se inscrever, tá, gente? Isso vai me ajudar bastante, porque eu estou com uma meta de chegar a 1000 inscritos esse ano, né? Meu canal tá crescendo assim, bem humilde, mas isso é muito importante, né? Cada inscrição vale muito pra mim. Então, se você se identificar aqui com esta criatura, se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem. Isso ajuda muito o criador de conteúdo, porque o YouTube entende que o conteúdo é relevante, né? Quanto mais você curte, comenta e compartilha. E a inscrição, né, também é muito importante. Eu estou visando melhorar o canal, fazer melhorias no canal, por isso que eu estou com essa meta de chegar aos 1000 inscritos, porque com 1000 inscritos eu consigo monetizar o canal. E aí eu vou poder, né, investir o dinheiro que eu receber do YouTube no próprio canal. Né, melhorar aqui um pouco o computador, porque às vezes eu peno para editar os vídeos. Meu computador é velhinho, né? Meu celular, que é um celular que eu consegui, assim, rapidamente, urgentemente, para conseguir me comunicar e poder gravar os vídeos, porque até então eu não consegui comprar um celular novo ou uma câmera nova para gravar os vídeos. Enfim, né? Situações que precisam ser feitas para que a imagem, o som, tudo isso fique melhor para vocês aqui no canal, tá? No mais, fico por aqui. Um beijo, fico com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Se cuidem.